3 dias depois da primeira turma do STF formar unanimidade pela derrubada de uma resolução aprovada na Câmara, essa resolução favorecia o deputado Alexandre Ramagem, o presidente da Casa, Hugo Mota, entrou com uma ação tentando garantir a suspensão do processo ao referido Ramagem, que é investigado no caso do plano de golpe. Nossa repórter Luciana Amaral, ao vivo, com os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Hugo Mota vinha sendo muito pressionado pela oposição a reagir. Ele anunciou, então, hoje que a Câmara vai recorrer da decisão da primeira turma do STF. Só lembrando, então, que no final da semana passada, a primeira turma do Supremo decidiu que o Ramagem ele fica liberado até o final do mandato dele como deputado federal de responder por 2 crimes. Por outro lado, continuam a ocorrer 3 processos normalmente nesse inquérito da tentativa de golpe dentro, então, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, agora à noite, no anúncio dessa medida pelas redes sociais, Hugo Mota, ele até subiu um pouco mais o tom do que a gente está acostumado a ver. Ele pediu respeito à decisão anterior do plenário da Câmara, lembrando que o placar pela suspensão total da ação penal contra o Ramagem tinha sido de 315 a 143 votos, um placar, portanto, bem elástico. Hoje, Hugo Mota falou também que a harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e quando estão na mesma sintonia. Já no documento do recurso enviado ao Supremo, a gente vai ver que a Câmara dos Deputados alega que a decisão da primeira turma atinge a separação entre os poderes e também a imunidade parlamentar. Agora, até então, até a Câmara apresentar esse recurso, o que a gente sabe é que o entendimento dentro do STF é de que não caberia um recurso ao plenário da Corte. Os ministros entendem que a decisão da turma é soberana, é final, já estavam dando o caso como encerrado. Resta ver agora, então, como o Supremo vai decidir. E o gesto de hoje de Hugo Mota desagrada profundamente a base aliada do presidente Lula aqui dentro da Câmara dos Deputados. Os governistas veem nessa ação de suspensão e de recurso também uma brecha para beneficiar Jair Bolsonaro, também outros réus na trama golpista. E é claro, a gente não pode esquecer que o próprio Centrão, nesse caso específico, está junto com a oposição. Esse recurso da Câmara tem a simpatia de líderes do Centrão, isso porque eles veem uma interferência do Supremo numa prerrogativa que eles consideram ser exclusiva do Parlamento, que no final das contas, como você muito bem disse, William, no início, é em relação às punições dos deputados federais. Então, claro, soma-se a isso toda a insatisfação envolvendo as emendas parlamentares e também outras investigações em curso dentro do STF. E só para finalizar, vale a gente destacar aqui que Hugo Mota está em viagem nos Estados Unidos, está em eventos em Nova York e aqui para a Câmara dos Deputados não tem nada de relevante previsto em termos de votação, em termos de análise para essa semana. Tudo parado, só realmente essa questão desse embate entre o Congresso Nacional e o Supremo. Volto contigo. Obrigado, Luciana. Boa noite para você. Aí em Brasília, Jussara Soares também em Brasília. É um caso clássico na política o que a gente está vendo e que a gente tem que entender o que é simplesmente fumaça, é simplesmente algo que está acontecendo ali, mas não tem significado profundo, ou se estamos de fato diante de uma situação na qual importa pouco o nome do deputado mencionado, o caso no qual ele está envolvido, mas importa sim, quem é que traça a risca daqui você não passa. Nós estamos diante do quê, Jussara? Olha, eu estou mais para a segunda opção, Vac. O que a gente observa aqui é que Hugo Mota aproveitou esse fato e o apoio de 315 deputados que suspenderam totalmente o processo contra Alexandre Ramagem, este sim, um deputado do PL, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Mota usou esse caso para poder fazer um aceno aos deputados, porque
e ali tentar recuperar um discurso que ele fez na sua posse, quando ele disse que ele ia lutar pelas prerrogativas e pela proteção ali da própria casa. Então, ele usa esse caso para dar esse recado. E quando ele resolve recorrer ao Supremo Tribunal Federal, reagir ao Supremo Tribunal Federal, a palavra é essa, é uma reação, ele faz isso porque ele tem um apoio, neste caso, não da oposição, ele está respaldado pelo Centrão, pelos seus colegas de Centrão. E isso faz toda a diferença nesse caso, nessa avaliação. Claro que pelo lado dos governistas sempre há uma avaliação de que o Hugo Mota, ao reagir ao Supremo Tribunal Federal, ele entra num jogo político, tem muita fumaça sim, porque a avaliação, inclusive eu conversando com constitucionalistas, de que não cabe este recurso, que a primeira turma, ao decidir por manter o processo, pelo menos parcialmente a ramagem, ele tem essa prerrogativa. Então, muito mais esse recurso é muito mais para um jogo político, para uma cena, uma simbologia, do que de fato o resultado que vai vir dessa medida. Substância ou jogo? Bom, William, esse caso... Ou os dois? Eu iria com os dois até. Assim... A gente tem que ver, o tabuleiro, ele uniu o Centrão e os bolsonaristas em torno dessa ideia de enfrentar numa disputa natimorta da Câmara. Não ia vingar, como não vingou, e não vai vingar o recurso dele. Logo, eu enxergo muito mais como uma vacina dessa união bolsonaristas e Centrão contra o avanço do Supremo Tribunal Federal nas investigações sobre emendas parlamentares e desvios de emendas de corrupção. Então, juntou ali o interesse desses dois grupos. Por quê? Porque os bolsonaristas querem salvar os envolvidos na trama golpista. E o Centrão quer salvar os quase 100 parlamentares que são investigados por corrupção em desvios de emendas. Ao tentar assustar uma ação penal no Supremo contra um parlamentar, antes da diplomação, e, portanto, uma tese completamente fajuta e que não fica de pé em lugar nenhum como não ficou, eles criam ali uma vacina pelo que o Supremo está gerenciando e fazendo contra o Centrão. Então, para mim, o que mais chama atenção, tanto quanto o conflito entre poderes, é uma aliança de bolsonaristas e Centrão para salvar a própria pele da prisão. Bom, aí no caso você está falando especificamente do ex-presidente. Agora, o que você chamou muita atenção da nossa audiência é uma espécie de convergência de interesses que pretende estabelecer, a partir dessa ação do presidente da Câmara, um claro limite à atuação do Supremo. E você acha que isso vinga? Não vinga, não tem como vingar. O Supremo não está dando nenhum sinal. Em todos os conflitos que tem com o Congresso Legislativo nos últimos anos, não tem sinal de recuo. Nas próprias declarações deles não tem sinal de recuo. E quando tem algum tipo de movimento que a gente pode entender como um recuo, por exemplo, o PL alternativo, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está fazendo, é uma senha dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Fala, anistia a gente não topa, mas a gente topa se o Congresso aprovar um projeto que reduza as penas, aí o Supremo topa, aí o Congresso toca, mas não é um recuo, é uma senha, é uma solução dada pelo Supremo Tribunal Federal. Se a gente está falando agora de emendas, isso aí tem evidente significado do ponto de vista fiscal. O que os parlamentares querem? Os parlamentares querem deixar o dinheiro deles livre de qualquer amarra, né? Da amarra da investigação da polícia, da amarra de alguma regra fiscal que impeça o governo de fazer o repasse do dinheiro, William. O problema é que o dinheiro vai acabar, né? Na hora que o dinheiro acabar, acaba as emendas também. E aqui é que aparece a grande preocupação do enfraquecimento dessa relação do executivo, como você disse, que ficou júnior nessa briga, né? O enfraquecimento dessa relação, porque hoje o Hugo Mota, por exemplo, disse à CNN, inclusive lá em Nova York, que o Congresso quer trabalhar muito a questão fiscal, está preocupado com a responsabilidade fiscal, mas de qual responsabilidade? E com os grandes temas nacionais. Quaisquer que sejam os grandes temas nacionais, né? Mas de qual responsabilidade fiscal a gente
gente está falando? Daquela que vai fazer uma correção de rumos das contas ou daquela que vai garantir o pagamento das emendas? Porque aí não é só uma cabeça do Hugo Mota, é a pressão do Centrão, que a gente está vendo para onde está levando as decisões das duas casas. Então, é uma preocupação, primeiro, que o dinheiro das emendas vai acabar, e aí como é que o Poder Executivo, que está perdendo poder, vai tratar disso com o Congresso, e qual a resposta que o Congresso vai dar do ponto de vista de instrumento da política econômica? Não vejo uma saída de muito consenso nessa situação. Jussara, e o Executivo? Olha, o Executivo estava se valendo muito nessa questão de Hugo Mota, de tentar buscar essa aproximação. E aí, como o Hugo Mota vinha trabalhando como um equilibrista em todas essas questões, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, o governo estava muito quieto sobre isso, porque estava vendo que o Hugo Mota estava mais distante da oposição. Neste caso, acho que a Luciana Amaral pontuou muito bem, este caso de hoje que o Hugo Mota usa para reagir ao Supremo Tribunal, é a primeira vez que ele sobe um pouco o tom. É um tom diferente. Inclusive, conversando com integrantes do governo, falei assim, nossa, tá, o Hugo Mota é um pouco diferente. E aí o governo agora precisa reposicionar. Neste caso, o que tem vindo, por enquanto, são os próprios governistas pressionando e falando que o Hugo Mota errou ao fazer essa reação ao Supremo Tribunal Federal e se alinhar, claro, à oposição e abrir brecha, lutar para que seja mantida essa brecha para beneficiar outros parlamentares. Então, Hugo Mota, neste caso, ele toma uma posição, mas é uma posição pró-bolsonaristas, assim, mas aliado ao Centrão. E aí o que me chama a atenção, Vac, é que neste caso, Hugo Mota, ele vem, nesses últimos meses, desde que ele assumiu, fazendo mais acenos ao governo e como vamos dizer assim, contrariando os anseios da oposição. Neste caso, ele tenta se reaproximar, repactuar com a oposição que vinha pressionando. Essa foi uma decisão de hoje, Hugo Mota fora do país, presidente Lula fora do país também, mas é algo que vem repercussão pela frente. Isso com certeza vai acontecer porque Hugo Mota tomou uma decisão que o coloca mais ali junto ao bolsonarismo. A Jussara usou uma figura de linguagem muito boa em política, né? A do equilibrista, que a gente sabe que para sobreviver precisa de uma rede de proteção. No caso do Hugo Mota, imediatamente a gente pensa, qual é a rede de proteção do presidente da Câmara? Os seus pares. Né? A capacidade que ele tem de arregimentar apoio político dentro da Câmara, independentemente do Executivo. Agora, deixa eu trazer a questão para o outro lado da praça, para o STF. É público notório, quando a gente conversa com os ministros do STF, como que eles, muitas vezes, em conversas particulares, nunca vão dizer isso em público, consideram que esse tipo de ação política, de reação à decisão do plenário do STF, tem muito pouco de republicano nisso. Tem pura e simples defesa de interesses corporativistas, como se o STF não tivesse os seus, mas essa é outra história. E, basicamente, os parlamentares querem defender o seu dinheiro. Alguém é capaz de fazer uma ponte? Às vezes que foi tentado fazer uma ponte entre parlamentar e Supremo, isso não consegue evoluir. A Jussara citou ali os discursos tanto do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre também durante as posses, né? E nós estávamos lá no Congresso Nacional no dia. É muito enfático a defesa, eles citam prerrogativas parlamentares. Quem poderia fazer essa ponte seria o presidente Lula e o Palácio do Planalto. Só que dos três poderes é o poder mais fraco. Segundo motivo, a base do presidente Lula ela é minoritária no Congresso, ele tem uma base fixa de 130 parlamentares, que são os deputados de esquerda, que são derrotados nas teses quando a oposição bolsonarista e o Centrão se unem. E o Lula está dando exemplos cada vez mais claros que as grandes brigas ele não quer comprar, porque não tem mais cacife político para comprar, nem disposição, talvez nem saúde ali, energia para comprar essas grandes teses. Então, ele é fragilizado, não tem disposição e estamos vendo, ele está em mais uma viagem internacional, levando muita gente com ele. Os que poderiam, inclusive decidir. Inclusive o presidente da outra casa legislativa, o presidente do Congresso. Isso. E na anterior estava o Mota também. Isso. E no momento da
pior crise do governo Lula 3, que é a crise do INSS, que ele, na prática, ele está terceirizando para a burocracia tentar resolver, não para a política tentar resolver. Então não tem uma liderança, vamos dizer assim, que vislumbre os problemas dos três poderes e que tente, de alguma maneira, criar um pacto entre eles. Cada um está pensando no seu. Não só nessas viagens, mas uma série de eventos concomitantes, simultâneos, paralelos, em Nova York, por exemplo, nos últimos 2 dias. A gente viu esses personagens da política brasileira, e aí eu sou obrigado a mencionar também como personagens da política brasileira o presidente do Supremo. Eles ficam muito bravos quando a gente menciona eles como personagens da política brasileira, mas o fato da política brasileira é que são personagens políticos, no sentido amplo. Claro. Né? Vamos conceder assim, no sentido amplo. São personagens que tomam decisões na política que acabam tendo efeitos políticos e talvez por isso que tomam essas decisões. De novo, é uma outra história. Vamos voltar ao fio da meada, que é o seguinte. Eles se esmeram em declarações bonitas sobre a necessidade do país abandonar a sua polarização, deixar de lado os interesses pessoais, sem mencionar nomes, evidentemente, e se dedicar aos grandes temas que o Brasil precisa enfrentar, que são tremendamente desafiadores. E aí, como é que fica isso? Eles precisam, a polarização precisa acabar, inclusive, para determinar quais são os grandes temas, né, William? Porque também não há consenso sobre isso, né? E se todo mundo fala que é preciso ter responsabilidade fiscal, o Congresso não age pela responsabilidade fiscal, o Poder Executivo também não age pela responsabilidade fiscal e, quiçá, o Supremo Tribunal Federal, que já tomou várias decisões que colocou o governo federal numa situação de estrangulamento em vários setores, né, várias áreas do setor público. Então, brigar pelos grandes temas nacionais, e quando isso aparece, William, me vem logo na cabeça o seguinte, né, nós temos que deixar para trás uma coisa e temos que assumir outra. Que outra? Tema nacional, qual é a agenda? Ninguém consegue propor uma agenda, ninguém consegue determinar assim, uma agenda pragmática. Então, as falas, elas são bonitas, mas elas são superficiais e elas estão revelando aquilo que a gente trata aqui de assim outro também, né? Que é a grande pergunta. Qual é a agenda que Brasília hoje, que a classe política hoje tem para o Brasil, que não salvaguardar ali os seus pares, salvaguardar o seu espaço do orçamento para executar a política pública distante do interesse nacional. Cada um pelo seu e todos nós com as nossas barrigas empurrando para frente.